Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 28 de janeiro, para meditarmos o Santo Evangelho, nesse quarto domingo do tempo comum. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 1, versículo do 21 ao 28. Entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com espírito impuro. Ele gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te, sai dele." O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo? E com autoridade lhe dá ordens até aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem." E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Meus irmãos, o evangelho de hoje é maravilhoso. No evangelho de São Marcos, Jesus inicia seu ministério público proclamando que o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Este é o evangelho de Deus que ele anuncia. Foi para isso que foi enviado, é o apostelo do Pai. Para percebermos o significado dessas palavras, olhamos para Jesus, para a sua vida entre nós, o que diz, mas sobretudo o que faz. Começa formando um grupo de amigos, futuros discípulos missionários, que devem trabalhar com ele em favor do ser humano. Ali já está a igreja nascente, escolhe 12 e depois 72 discípulos. Muito bem, serão pescadores de gente. Logo em seguida, Jesus faz o seu primeiro milagre. Na sinagoga de Cafarnaum, ele liberta um homem dominado pelo demônio. O demônio se agita e se perturba. Ele sabe que Jesus é o Santo de Deus e lhe pergunta no plural: "O que você quer de nós? Você veio nos arruinar? O que está acontecendo?" Jesus mandou que o demônio saísse daquela pessoa sem ficar com conversinha com esses demônios, libertando-a da dominação do poder demoníaco que, na realidade, era exercido pelos escribas. Muito bem, é possível imaginar que o demônio ou os demônios dentro de uma pessoa. Difícil é saber como isso pode acontecer. Ora, na verdade é por infestação, não é verdade? Você pode também pensar que o demônio exerce sua influência sobre uma pessoa e essa pessoa passa a trabalhar para ele. O agente do poder demoníaco procura dominar outras pessoas, diminuindo a sua dignidade, tirando delas o que é próprio do ser humano, desumanizando-a. Tal desumanização se faz de muitas maneiras. Uma delas é feita com ensinamentos, com ideias, com princípios, com valores que na realidade são contravalores, maus princípios, ideias e ensinamentos errados, tais como nós temos as ideologias no momento. Essas ideias demoníacas que diminuem o ser humano, ideias de morte. Então Jesus chega à sinagoga com autoridade, pesca o pobre, tirando da sua situação em que se encontrava, e provoca a admiração de todos.
temos aí um ensinamento novo, com autoridade. E não como os escribas, escreve São Marcos. São Lucas conta a mesma coisa que Marcos sobre a expulsão do demônio na sinagoga, mas não menciona os escribas. São Mateus, que não relata essa expulsão do demônio, menciona os escribas no fim do Sermão da Montanha. Lá ele diz que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Por que Marcos coloca essa observação sobre os escribas no episódio da expulsão do demônio? Porque São Marcos quer mostrar que Jesus veio enfrentar o poder demoníaco e libertar as pessoas desse poder. O demônio pergunta se Jesus veio para arruiná-lo, para descartá-lo, para tirar-lhe o poder. Ora, quando São Marcos diz que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas, ele está contraponto, está colocando um contraponto Jesus aos escribas, não é verdade? E quem deve estar perguntando se Jesus veio para arruiná-lo são os escribas, doutores da lei, que ensinavam o povo. Ensinavam, mas de uma maneira incoerente. Aquilo que ensinava não vivia, aquilo que vivia não ensinava. Agora chega alguém que ensina com mais autoridade do que eles. Por que com mais autoridade? Primeiro que a autoridade vem de autoria. Jesus, sendo o verbo encarnado, tudo foi feito por meio dele. Então ele tem uma autoridade natural por ser Deus e também por ter assumido a nossa natureza. E segundo, porque aquilo que falava vivia, aquilo que vivia falava. Então, ou seja, com extrema coerência. O que os escribas ensinam não liberta as pessoas, antes as escraviza. Ensinamentos que excluem, lhe tolhem a liberdade, que criam complexos, que diminuem o ser humano. Então são ideias, culturas, ensinamentos demoníacos. No Apocalipse, o dragão entrega seu poder a uma besta, que age na terra com a autoridade do dragão. A besta é o agente do demônio, que no final terá no seu ponto culminante, mas em todas as épocas da história tem esses agentes do demônio, que agem para diminuir, realmente para tirar a dignidade do ser humano. Então Jesus nos traz um ensinamento novo e com uma autoridade. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo possamos afirmar como salmista no Salmo 94: vinde, exultemos no Senhor. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.